O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec ele recebia centenas de cartas. Ele ia lendo, ia comparando e haja memória. Ler tudo, classificar e depois encaixar cada um, datilografá-las e encaixar cada uma delas onde seria no livro e depois redatilografar o livro tudinho. Que antigamente não é igual agora que a gente digita no computador e a hora que a gente quer achar, não, esse texto aqui não é bom aqui não, tem que mudar ele de lugar. A gente vai lá, copia e cola, ou corta e cola e tá tudo beleza. Na época dele tinha que ler, digitar. Ah, não tá bom? Digita tudo de novo. E assim iam até formar o livro. Era um trabalho hercúleo. Parte terceira, capítulo 11. Da lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade e roubo. Caridade e amor do próximo. Amor materno e filial. Justiça e direitos naturais. Questão 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. E a questão das pessoas mais simples, e os espíritos sempre dão essa dica para as pessoas mais simples. Chico, ele veio como uma pessoa muito simples, uma família muito simples, vivenciou uma vida muito simples e deixou um exemplo sem medida para nós. Uma das pessoas que mais aprendeu a vivenciar o Evangelho do Cristo e se dedicar ao próximo aqui na Terra. Pouquíssimos trabalharam assim como ele. E todos nós, como seres humanos que somos, cheios de nossas mazelas, nossos defeitos, nós temos que procurar observar essas pessoas simples, que já têm na simplicidade do coração, na simplicidade das suas ações, há um conjunto de ações e atitudes que vai levando-nos a compreender o quão é importante sermos melhores intimamente e caminharmos segundo os ensinamentos do Cristo, segundo os ensinamentos divinos. E nós temos que sempre estar muito atento, porque a justiça é uma palavra que não tem erro. Muitas vezes as pessoas têm como justiça algo que a beneficia. A atitude de justiça tem que beneficiá-la. E a justiça está alicerçada no princípio da igualdade dos direitos e deveres para todos nós. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso, porque senão nós acabamos errando nessa encarnação, achando que algo é injusto, quando na verdade está alicerçada nos direitos e deveres para todos iguais. Questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aqui nós temos que procurar entender por um ângulo muito maior, porque a justiça é segundo o ângulo de visão de cada um. E por mais que a gente vai vendo as leis e a divulgação do evangelho, as pessoas ainda têm uma tendência
de tentar ajustar a justiça a seu bel prazer, a seu bel entendimento. Compete, sim, àqueles realmente compromissados com a justiça, compromissados com a vontade de Deus, e compromissados em fazer o bem, a trabalharem e desenvolverem esse sentimento de justiça, de respeito e de solidariedade entre seres humanos. E aí, a cultura do povo tem que estar bem sedimentada em valores intransferíveis, para que todos consigam entender que a justiça é para todos, que a justiça é para ser justa. Portanto, o que é certo, o que é errado, está escrito. E a gente, então, deve procurar agir segundo o que diz a justiça dos homens, porque exercendo a justiça dos homens, estamos nos aproximando e procurando aprender a seguir a justiça de Deus, que é muito mais complexa e muito mais completa. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí vem o nosso aculturamento. À medida que a gente vai criando essa cultura de justiça, de respeito, de solidariedade, todos vão começando a aprender, todos vão procurando desenvolver esse sentimento, esse aprendizado, para se fazerem realmente melhores. E então, aqueles que não pensam com respeito pelos direitos dos demais seres, que não pensam, não entendem que tem que respeitar os limites que a lei coloca, eles vão ficando em situações difíceis e vão passar por reencarnações bem complexas, bem sofridas. Portanto, procuremos entender a responsabilidade pessoal intransferível de cada um de nós para aprendermos a exercer a justiça, para aprendermos a praticar a justiça. Letra A. Que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. As leis dos homens, elas vão mudando, elas vão se aperfeiçoando, para que todos nós possamos respeitar e nos enquadrar dentro dessa lei. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente para alcançar o tribunal da consciência. E aí que a gente tem que prestar bem atenção nesse detalhe. As leis dos homens são falhas, são adequadas a um determinado momento. E muitas das vezes as leis humanas permitem que tomemos atitudes que elas são bem complexas e trazem complexidades maiores no futuro. Aí nós vejamos ali a imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Temos que prestar atenção nesse detalhe, porque a vida traz para nós várias oportunidades, várias condições, várias situações que precisamos empreender e estabelecer como meta para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E assim, procurando aprimorar, aperfeiçoar e crescer para Deus, nós vamos dando passo a passo, um passo após o outro, para buscarmos evoluirmos, para buscarmos nos aperfeiçoar frente à justiça que estabelece para nós os padrões divinos. Portanto, não tem como enganar a consciência, não tem como fugirmos dos princípios da consciência. Com isso, nós temos que trabalhar intimamente para nos fazer melhor, para nos aprimorar frente à justiça divina. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural?
Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Se eu quero que o meu direito seja respeitado, eu tenho que respeitar o direito do outro. É um caminho que nós temos que estabelecer, é um princípio que nós temos que estabelecer para construirmos o nosso amanhã. Na incerteza de como devo proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, como nós vamos agir, de que forma nós vamos agir, como nós vamos construir o nosso amanhã, de que forma vamos construir esse nosso amanhã, depende de como estamos agindo. E que essa forma que estamos agindo tem que ser baseada nas leis divinas. O respeito uns pelos outros, tomar atitudes que realmente sejam úteis para todos e não apenas para uns. Ou seja, saber nos fortalecer, saber nos construir para sermos realmente melhores, para estarmos realmente melhores. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. O que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. E aqui tem um detalhe que é muito importante. Quando a gente pensa naquilo que queremos para nós ou naquilo que queremos para o outro, nós temos que botar na balança os padrões da justiça divina, os padrões das leis divinas. Porque se nós deixarmos de agir segundo os princípios das leis divinas, nós estamos criando problemas para nós mesmos. Portanto, vamos procurar ficar atentos, vamos procurar nos inteirar para agirmos com total segurança, com total qualidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, para sermos efetivamente melhores. Em todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, cada um queria estruturar a lei e adequar a lei a si. E quando Jesus diz para fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, aí muda o contexto da lei. Mesmo que as pessoas não conheçam o Evangelho, mas se Jesus falou, está impregnado no planeta. E as pessoas começam a direcionar suas vidas e suas atitudes para entenderem a importância de vivenciar esses ensinamentos em seus corações. Questão 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Dentro de um condomínio, quantas pessoas precisam ainda aprender a conviver? E o ato de viver dentro de um condomínio é um grande exercício de cidadania e respeitar o direito dos outros. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represália. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E a gente lembrou o condomínio, porque hoje muitas pessoas estão convivendo dentro de condomínio. No passado, eram as fronteiras das fazendas que as pessoas criavam alguns problemas, tentando chegar a cerca um pouquinho mais para um lado, mas um pouquinho mais para o outro. Ou seja, não sabia respeitar bem o direito das pessoas. E também tem aquelas pessoas que vão
fazer o muro da casa dele, tenta puxar um pouquinho mais para dentro ali para pegar 10, 20, 30 centímetros de terra, deixando o outro muitas das vezes enfurecido e às vezes com lutas enormes na justiça. Ou seja, é muito simples viver bem e procuremos entender se aquilo que estamos fazendo ao próximo é aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A partir do momento que entendermos isso, nós vamos procurar trabalhar intimamente para nos fazermos o melhor, para fazermos realmente o bem e procurarmos construir a nossa paz de espírito para que nas futuras encarnações não tenhamos que arcar com as consequências de uma ação indevida nesta vida. Então, uma pessoa que vai lá, tenta construir o muro um pouquinho mais para dentro do terreno do outro, ou começa a querer ouvir música em som alto, música alta na hora que o outro está estudando, ele está levando para sua próxima existência conflitos desnecessários. Porque se está durante o dia e eu quero ouvir uma música, eu boto ela baixinha. Se eu quero botar muito alto, boto o fone de ouvido. Que aí eu me prejudico a mim mesmo, porque eu tenho que entender que o outro precisa de estudar, que o outro precisa de tomar atitudes, praticar algum tipo de ação. Portanto, vamos agir sempre entendendo que se o outro fizer isso, eu vou me sentir bem? Eu vou gostar? É a pergunta que todos nós devemos fazer. Questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Portanto, está nas leis divinas que nós devemos saber que existe a reciprocidade do direito. E, dentro dessa reciprocidade de direito, nós temos que respeitar, compreender o outro, a necessidade do outro, para que os outros também possam compreender e respeitar as nossas necessidades. A lei dos homens coloca regras para que saibamos cumprir bem essas regras e vivermos bem. E se a gente transgride de alguma forma, nós somos chamados a tomar decisões, a tomarmos outros caminhos que nos conduzem ao Pai com mais segurança, com mais responsabilidade. Portanto, se procurarmos agir condignamente com as leis divinas, nas próximas encarnações, e depararemos com situações melhores para nós. Se a gente começa a fugir das regras, criar situações para prejudicar o outro, na próxima encarnação, depararemos com situações bem mais complexas para nós. Portanto, vamos aprender a respeitarmos-nos mutuamente e, acima de tudo, respeitar as leis de Deus. Letra A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limos mais puros do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos, aos seus olhos, são iguais. As leis naturais, as leis de Deus, são iguais para todos nós. Não tem diferença. Vamos responder perante o Tribunal da Consciência em condição de igualdade. O que vai fazer diferença é quanto mais instruídos nós formos, mais responsabilidade nós temos. Quanto maior for seu cargo, maior for sua função, maior responsabilidade tem a pessoa. Assim como no mundo físico, ele tem essa responsabilidade, mas aqui no mundo físico, as pessoas podem fazer uns escamoteamentos para beneficiar a esses que estão no poder, esses que são mais poderosos. Mas perante o Tribunal da Consciência, perante a justiça divina, não. As leis naturais são iguais para todos. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter
uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. E aí, eles vão criando as condições, vão estabelecendo certas metas para se protegerem, para se beneficiarem. Mas, certo? E as leis humanas, elas perecem tanto quanto as nossas instituições perecem. Quantas empresas já deixaram de existir? O quanto o mundo já se modificou? Até mesmo as nações se modificaram. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quanto a autoridade for deferida à sabedoria. Usar a autoridade com sabedoria, cumprindo bem seus deveres, respeitando os seus subordinados, entendendo que a sua consciência vai prestar contas a Deus um dia, então, haja dentro dos parâmetros da lei dos homens e da lei de Deus. E assim, realmente serás respeitado, será recompensado entre os bons espíritos. Questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ter amor pelo próximo e fazer a caridade são fundamentais para que todos possam entender os caminhos e os processos que o conduzem a Deus. Assim, trabalhando intimamente para nos fazer melhor, trabalhando intimamente para buscar essa paz íntima, todos vão procurando agir dentro do seu padrão de entendimento até que um dia compreendamos plenamente a justiça divina em nossos atos e em nossas atitudes. Enquanto não conseguimos agir assim, vamos cometendo nossos erros, cometendo nossas falhas, mas a misericórdia divina sempre nos traz uma oportunidade de fazermos-nos melhores, uma oportunidade de sermos melhores. Direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém entende o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. E aí, todos têm que ficar muito atentos nisso aqui, porque tem pessoas que acham que tem que tomar atitudes contra a vida alheia, mesmo tendo cultura, mesmo tendo conhecimento do Evangelho. É de extrema importância entendermos que todos têm o direito de viver. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro. Isso é um sinônimo e um sinal de barbárie. Questão 881. O direito de viver dá ao homem de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá. Mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão um exemplo de providência. Portanto, temos que ser módicos nessa forma de como economizar, de como juntar. E todos nós que trabalhamos, que temos a nossa remuneração, temos o direito de fazer a nossa poupança, fazermos a nossa economia para futuros contratempos que possam existir. E hoje existe, na época, pelo visto, não existia aposentadoria, hoje existe. Então tem a aposentadoria, tem aqueles tantos outros mecanismos para que a pessoa, na velhice, possa receber. Mas tudo tem que ser com prudência e com responsabilidade pessoal e social. Questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. Em Jesus, não disse, dai a César o que é de César? Se você trabalhou honestamente e acumulou, você soube gerenciar. Agora, se você acumulou por meios impróprios, desonestos, você vai responder perante a consciência perante o tribunal divino. Que lá é a consciência que responde. Como já dissemos em outros estudos, é como se a nossa consciência é como um cartão de memória.
Por exemplo, nós temos um cartão de memória lá na filmadora que está gravando o que a gente está falando. Ao terminarmos, está gravado. Ah, mas a gente pode apagar, pode formatar. Essa formatação, se tiver um aparelho devidamente técnico especializado, alguém vai lá, abre o arquivo que já foi apagado. E na nossa consciência não tem como a gente apagar. Só apaga quando você faz a conta-prova daquele ato. Se eu sou forte e bato em todos os mais fracos, depois eu venho fraco e vou passar por situações que os mais fortes vão querer bater. Nem sempre batem, mas só o constrangimento que a pessoa passa já é uma forma dele pagar as contas. Agora tem alguns que apanham, que passam por situações muito adversas, passam por situações muito delicadas. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É fundamental que nós entendamos e saibamos caminhar com segurança, caminhar desenvolvendo os nossos sentimentos de amor e de paz ao longo da nossa existência, para que tenhamos o necessário e, se tivermos algum supérfluo, que saibamos administrar com amor e respeito. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Entendendo por esse ângulo, a gente vai vendo que tudo tem que ter respeito, tudo tem um limite e temos que saber viver dentro desses princípios do limite e do respeito. Questão 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si, somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Uma vez uma pessoa estava falando que tinha juntado bom dinheiro, que ia fazer uma viagem. Aí o outro falou, olha que absurdo, tanta gente precisando de alguma coisa, ele fazendo uma viagem. Mas nós temos que ver, ele trabalhou, ele juntou e tem o direito de fazer a viagem. Até porque, se ele vai fazer a viagem, ele está comprando a passagem, então tem a pessoa que vende a passagem, tem a comissária de bordo do avião, tem os pilotos, tem os mecânicos do avião, tem os funcionários do aeroporto, tem os funcionários do hotel para onde ele vai, os funcionários do restaurante onde ele vai comer, porque ele está viajando, ele vai gastar. Então, isso faz com que a economia gire. Então, nós temos que entender que existem atitudes que nós tomamos que é de puro egoísmo. A pessoa vai acumulando, 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 e para quê? Não viaja, não dá um presente a um parente, não só acumula. O dinheiro, ele tem paixão pelo dinheiro, por ver o dinheiro na conta bancária ou por comprar patrimônios para ele. Isso é egoísmo. Agora, quando você coloca o dinheiro para trabalhar, para gerar riquezas, para gerar emprego, é você saber administrar. Por isso, a parábola dos talentos. A quem recebe 10 talentos, faz aquele ali reproduzir. Em quantidade tanto quanto. Quem recebe 5 faz a mesma coisa. Quem recebe 1, esconde o talento. Ou seja, se você tem poucos recursos, você tem pouco como produzir riqueza. Então, nós temos que saber quando nós estamos administrando para produzir riqueza para nós, para o meio onde estamos, e quando estamos sendo egoístas, querendo tudo para nós. Letra A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, a forma com que nós estamos trabalhando, a forma com que nos produzimos, aquilo vai trazer para nós os benefícios necessários ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhoria. Então, compete-nos, cada um de nós, buscar fazer o que for melhor, buscar fazer aquilo que for tão importante quanto para as realizações que precisamos para empreender e implementar as conquistas nossas e da sociedade. O que temos, se for ganho honestamente,
se estiver produzindo o necessário para a nossa vida digna e para beneficiarmos outras pessoas, tudo bem. Mas como está ali, essas paixões insaciáveis, quer cada vez mais, então, simplesmente para si, isso não é bem visto aos olhos de Deus. Agora, Deus vai chegar lá, vai tomar tudo dele? Não. Ele simplesmente vai reencarnar em local pobre, onde ele não vai ter riqueza. E da mesma forma, vão levar para reencarnar nas suas famílias espíritos que já conquistaram em outras situações, em outras encarnações, méritos para gerenciar aquele dinheiro com sabedoria. Assim é que se dá o processo evolutivo, o processo educativo das almas. Se a pessoa é rica e acha que tem que fazer muita maldade com dinheiro, fazer sabotagens para ter cada vez mais, a misericórdia divina vai criando mecanismos para que eles, de alguma forma, arquem com a consequência daqueles atos. Então, uma delas é aquela pessoa desencarna, passa um período em regiões de sofrimento no plano espiritual e depois vai reencarnar em condições apropriadas ao seu desenvolvimento ético e moral, só que agora sem as posses materiais. E nas suas descendências, sua família, vai espíritos que não são da sua linhagem espiritual como ele gostaria. Vai espíritos que aprenderam a gerenciar com amor e com sabedoria. Lidar com dinheiro, lidar com a riqueza é uma situação extremamente delicada no mundo em que vivemos. Questão 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Você tem que adquirir de uma forma limpa, sem prejudicar a ninguém. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipsos fato, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então nós temos que agir sempre de forma condigna com as leis divinas e com as leis dos homens. Na questão 808 que ele pede para olhar, ela pergunta sobre a desigualdade das riquezas. Não se originará da faculdade em virtude da qual alguns dispõem de meios para adquirir bens do que os outros? Então tem alguma pessoa tem um donzinho de adquirir um bem melhor do que o dos outros? O Espírito responde assim, sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes? Então, temos que ter cuidado, que às vezes a gente pensa que está sendo muito esperto, está sendo muito sábio nas negociações, mas está usando de meios que para os espíritos são ilícitos. Então, tudo tem que ter uma regra. Os países desenvolvidos, existem regras bem estabelecidas nas leis que o povo cobra e os empresários seguem. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Isso já foi motivo de movimentos sociais graves, violentos, que desarticularam países, tiveram lutas sangrentas por causa de mau uso do dinheiro público, mau uso das riquezas. Então, e por isso, muitos países adotaram uma política de sobriedade com relação à propriedade, com relação à riqueza. E regras rígidas para os investimentos, como investir, de que forma investir. E não são poucos países, não. Os países europeus, a maioria deles, lógico que vai existir pessoas muito ricas, vai existir desigualdade de riqueza, mas tem leis muito rígidas que defendem o povo e também protegem as propriedades. Sempre tem que ter a característica de lidar com as riquezas com respeito e responsabilidade. E Kardec pergunta mais uma vez, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Que sabes a esse respeito? Responde os espíritos. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem do que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quanto bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro.
que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, como que a gente lida com as situações, quando a gente lida com o dinheiro, como que a gente lida com as riquezas, é uma responsabilidade muito grande nossa, frente às leis divinas, frente às leis que regem a nossa existência. Questão 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Então, nós temos uma lei dos homens que cria-se uma série de situações, uma série de condições que a justiça, verdadeira justiça, vai reprovar. Mas ainda somos uma sociedade muito imperfeita, que tem um conjunto de imperfeições, e vamos nós mudar tudo isso. Com o passar do tempo, conforme os espíritos melhores vão reencarnando na Terra, espíritos melhores vão passando a viver na Terra, vai criar, então, condições de que tenhamos uma legislação melhor. Conforme dissemos que na Europa, muitos países têm leis rígidas para proteger cidadãos e os proprietários, os empresários em geral, assim vai sendo tudo na nossa existência, vai passando por situações de aprimoramento e de melhoria. Essa é a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua, que melhor compreendam a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, tem uma série de situações que todos nós temos que prestar atenção, temos que procurar viver e vivenciar cada momento da civilização com a devida responsabilidade, porque tudo na nossa vida requer a comparação entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, as ações dos homens maus, as ações dos homens mais ou menos, e as ações dos homens justos. Conforme o mundo vai evoluindo, o planeta vai evoluindo, espíritos melhores chegam. E Deus tem 1001 mecanismos de educar a humanidade. Portanto, vamos ficar atentos, não vamos ser afoitos, não vamos buscar regras, mudar regras sociais. A consciência das pessoas vai mudando, as ações dessas pessoas também vão se purificando. Sempre tem aquele ponto do basta. Tudo para Deus tem um limite. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Que é a questão 795. Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável lhe tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instável são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A Terra entrando no processo de regeneração, muitas transformações, muitas mudanças irão acontecer quando essa transformação realmente estiver acontecendo. E com o passar do tempo, nós vamos ver muitas mudanças. Não somos nós que vamos dizer quais são as mudanças. Deus, através dos bons espíritos, vai implementando as mudanças necessárias, pessoas diferentes vão assumindo diferentes posições, diferentes posturas, e o mundo vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. São passos de cada vez, uma caminhada para cada oportunidade, para que todos possam, então, compreender e vivenciar melhor as leis divinas, melhor o caminho que nos conduz ao Pai. E Kardec faz uma descrição. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro ha criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena, e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades,
só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então, o direito do mais forte, enquanto nós somos ainda primitivos, e a Terra é um planeta muito primitivo, então ainda impera, por enquanto, a lei do mais forte. Mas num dado momento, as coisas se modificam, tudo toma novos rumos, novas necessidades passam a surgir, novas ações dos homens passam a ocorrer, e essas mudanças, essas modificações, vai fazendo com que todos nós nos melhoremos. Não acontece no passo de mágica. Não acontece de hoje para amanhã. Leva, às vezes, séculos. Porque tem passado 1, 2, 3 gerações para que as boas ideias, em alguns casos, se implementem. E outras situações aparecem do nada. E aí, nós vamos para o próximo capítulo, que é a caridade e amor do próximo. Caridade e amor do próximo. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A definição da palavra caridade é muito maior do que você oferecer alguma coisa ao próximo. É muito maior do que você oferecer alguma coisa ao seu semelhante. Essa caridade material que é relativamente fácil de fazer. Agora, esta daqui, indulgência para com as imperfeições dos outros. Cada um tem as suas imperfeições, tem as suas limitações, e a justiça divina vai dando oportunidade após oportunidade para que todos possam se restabelecer, para que todos possam se reencontrar consigo mesmo frente à justiça divina. Perdão das ofensas. Quer coisa mais difícil do que perdoar? Alguém aqui saberia perdoar perfeitamente qualquer tipo de ofensa? Precisamos de olhar para dentro do nosso coração. Se ainda não perdoamos perfeitamente as ofensas, ainda não seguimos Jesus como deveríamos, porque Ele perdoa a todos indistintamente. Então, as pessoas agem da forma com que elas conseguem agir, ou de acordo com o sentimento que nós produzimos neles, porque existe envolvimento de espíritos existe envolvimento das nossas energias devido ao karma, ou vidas passadas. Então tem um conjunto de situações, um conjunto de fatores que interferem nas inter-relações humanas. Entendendo assim, e sendo assim, temos que procurar, então, compreender o outro e as suas imperfeições. Com bondade, com benevolência, com indulgência, com compaixão, com solidariedade, para que possamos nos aproximar, através do aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, nos aproximar de Jesus. E a caridade é, na verdade, o amor em ação. Porque o amor é o sentimento supremo que Jesus trouxe para nós. Quando você ama de verdade, você ama o seu próximo, você se ama, você vê as coisas com mais suavidade, você consegue ver o semelhante com mais amor, você consegue compreender as limitações do outro, assim como você gosta de ter compreendido as suas limitações. Você busca conviver em harmonia com o outro e ajudando o máximo que você pode. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E esse caminho deve ser de mão dupla. Tem pessoas que se sentem muito mal por causa de uma frase que o outro disse no momento que não estava tão bem. Guarda um amargo, sofre aquela mágoa, perde uma amizade. Porque não soube relevar aquele momento, não soube compreender aquele momento. Portanto, quando falo em benevolência para com todos, benevolência também é você compreender o momento daquela pessoa. Agora, lógico, a pessoa não pode estar todos os momentos dispostas a agredir, a falar de forma agressiva, mas todos podem procurar se aperfeiçoar, procurar se melhorar. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola,
abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a relação que a gente tem uns com os outros também é caridade. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for um pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Esse tratamento que se dá, muitas das vezes, de aconchego, de tentar agradar da melhor forma possível ao rico e maltratar ou desfazer do pobre, é uma situação que todos nós devemos prestar muita atenção na forma com que nos conduzimos, na forma com que procuremos agir frente a nós mesmos, frente às adversidades. Todos nós temos que procurar sermos bons, sermos úteis e sermos daqueles que trabalham efetivamente para que o bem se estabeleça em nosso coração, em nossa caminhada. Por isso, entendamos, existem situações das mais adversas da nossa vida e todos temos que aprender a conviver com elas. Existem muitos espíritos que teriam grande possibilidade ou têm grande possibilidade de fazer uma grande obra, mas a arrogância é muito grande. Então, criam atritos, criam problemas e acabam colocando para cada um dos que estão ali em torno dele alguns veneninhos. E isso vai pesar lá na frente, vai pesar no seu processo evolutivo. Além de criar uma instabilidade no meio e deixar de produzir e fazer aquilo que seria útil e necessário. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então nós temos que procurar tratar bem a todos indistintamente, tratar com humildade, tratar com sabedoria e procurar tratar todos com bondade. Seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, trate com bondade. Assim você estará crescendo, estará se aperfeiçoando. É uma questão de responsabilidade cristã para nos aperfeiçoarmos frente às leis divinas. Questão 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer: amai os inimigos e perdoar-lhes é retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar vingança. Então nós temos que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Aqui nesta vida, procuremos viver da melhor forma possível. Na próxima a gente vem como irmão, primo, pai e mãe. Aí vai aprender a ser amigo tal qual e ter o amor tal qual Jesus pediu para nós. Mas nesta vida, procuremos odiar menos, guardar menos mágoa e ser cordiais, sermos solidários. Quantas pessoas, às vezes, pisam no nosso calo e lá na frente vão precisar de nós. Então nós temos que ficar muito atentos e com muito cuidado com relação a isso. Questão 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve provir a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Bom, então a sociedade justa tem que procurar agir com justiça.
As pessoas têm que ter a sua renda básica, têm que ter uma forma de ele ter uma renda, ter um emprego. Então, dentro da sociedade, todos devem procurar os meios de ajudar e colaborar para que todos tenham o necessário. Se alguém não tem o necessário, essa sociedade está com alguma falha nas suas interações. Por isso, nós temos que procurar entender como agimos, entender como nos portamos ao longo da nossa vida, para estarmos sempre buscando fazer o melhor para o todo, para o meio onde nós estamos. E a questão interessante da esmola é que Jesus diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Mas se você for fazer uma grande obra, você deve fazer aos olhos de todos, para que todos vejam e agradeçam ao Pai que está no céu. Então, a diferença entre você dar esmola, você não está fazendo mais do que obrigação. Agora, se você fazer uma grande obra, você deve, então, deixar que os outros vejam para agradecerem a Deus. Letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda as mãos. Essa questão de ajudar o necessitado antes do desespero maior bater-lhe à porta é fundamental para todos nós. Teve uma época que a gente fazia campanha do quilo, a gente recebia um mantimento numa casa, chegava na casa ao lado, a gente tinha que doar para aquela casa porque eles não tinham. Estavam ali no desespero do desespero. E a gente, sempre que passava por lá, era sempre fazendo assim. E uma pessoa pegou e disse um dia: aqui na nossa comunidade nós ajudamos a ela, não precisa de doar para ela ali não. Eu achei aquilo bastante interessante, porque eles avisaram que ela não tinha para o que dar e que não precisava de entregar alguma coisa para ela, porque eles já estavam fazendo uma vaquinha entre eles e ajudando a ela. Aí eu passei na casa, bati para entregar a mensagem. E a menina foi e me entregou uma buchinha de bombril. Então, assim, a bondade naquela pessoa já estava implícita, já estava interiorizada, ela queria ajudar. Ela tinha aquela gratidão de ajudar mesmo com pouco. Ou seja, sempre podemos fazer um pouco mais. Nem que seja doando uma buchinha de bombril. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. É interessante quando você chega e doa espontaneamente para alguém. A pessoa está vendendo as coisas que eles vendem nos sinais, você entrega uma bala e uma mensagem. Automaticamente você entregou espontaneamente, que ele não pediu, estava te vendendo alguma coisa. Eles saem grato, vão lá, pega a balinha, papel, vão lá no lado, leem a mensagem. E alguns depois voltam para agradecer a gente. Em outra oportunidade que a gente passa naquele sinal, eles nos agradecem pela mensagem. E alguns já falam assim, tem mensagem? Então é uma coisa simples, que está ao nosso alcance de todos nós fazermos uma mensagem que reconforte, que lhe traga paz ao coração. É uma grande caridade. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Fazer a caridade com simplicidade, com amor, com benevolência, oferecendo àquele que pouco tem, um pouco do que você tem sobrando, ou às vezes nem está sobrando, vai te fazer falta mesmo, mas você doou de coração. E isso vai fazer as grandes diferenças para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que, muitas vezes, sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano
sabe ir procurar, sem ostentação. E saber oferecer àquele que está necessitado é uma grande beneficência, uma grande benevolência que a gente possa ter, que é uma grande beneficência que a gente pode fazer. Muitos estão lá necessitados. E eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, eu estava andando lá no Rio de Janeiro e vi um mendigo vindo. Eu fui na padaria, comprei um pão e dei para ele. Ele olhou para minha cara e falou assim: eu te pedi? Falei: não. E por que você me deu? Falei: eu acho que você está precisando. Não. Se eu tivesse precisando, eu tinha te pedido. Não quero. Pode ficar. Falei: não, mas eu comprei para você. Não, pode ficar. Eu não estou precisando. E eu nunca esqueci desse mendigo. Se eu ver hoje, eu consigo lembrar a face dele. Porque ali eu fiquei sem entender por que ele não aceitava aquele pão. Mais tarde, bem mais tarde, aí já tem menos tempo, mas eu não me lembro realmente a data, mas foi um pouquinho antes de 2000, a gente estava distribuindo quem tinha. E o mendigo, ele não falava, ele era mudo. Aí quando entregamos a marmita para ele, ele bateu na barriga, fez assim. Eu falei: a barriga está cheia? Ele olhou de novo para mim, aí eu falei bem devagar para fazer todos os movimentos da boca. Aí ele fez assim. Eu falei: mas você não quer guardar para depois? Aí ele fez assim com a mão e fez assim para o céu. Quer dizer, o céu, depois o céu me oferece. Então já sabem confiar. Não teve nenhum tipo de atrito, nem nada, só ele falou aquilo ali, compreendemos. Aí eu fui compreender o outro lá de trás, de 30 anos atrás, de mais de 30 anos atrás. Naquele momento, para ele, no entender dele, era me dar uma lição. Eu não te pedi porque estão me oferecendo. Eu, às vezes, nem pensou em nada, simplesmente estava com a barriga cheia e não queria naquele momento. Então, cada situação é uma, nós temos que entender aquela situação, respeitar aquela situação e pensar sobre ela. E sempre agir com simplicidade, com humildade e com respeito. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a gente vai vivenciando certas situações interessantes. Os seres humanos e os animais, eles têm cada um a sua fração de amor que os atrai uns aos outros. E entre as matérias químicas, material químico, por que tem uma mesa? Porque tem a atração entre as células que formam a mesa. Essa caneta tem um conjunto de células que se atraem mutuamente. E assim vai sucessivamente tudo acontecendo para que forma-se tudo que tem aqui no mundo. Procuremos trabalhar os nossos sentimentos para sermos melhores e, com esse sentimento melhor, nós nos ajudarmos mais uns aos outros. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o seu grau, o seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Então, todos nós estamos sempre em uma posição de superioridade e inferioridade dentro da escala, no mundo espiritual, da escala moral, no mundo físico, da escala profissional. E não importa se você é um espírito mais evoluído do que os outros, porque os filhos são mais evoluídos que os pais, normalmente, com raras exceções, porque foram melhor preparados no mundo espiritual. Então, eles têm de obedecer aos pais. Devem prestar obediência aos pais, que os pais têm um negócio chamado experiência. Se você está muito evoluído e chega dentro de uma empresa que tem uma pessoa pouquíssimo evoluída, ele é teu chefe, ele é o dono da empresa, ele é o gerente da empresa. E você tem que obedecer. Então, nós temos que procurar sempre agir da forma mais compatível com o local onde nós estamos. Saber discernir isso significa estar evoluindo, significa estar crescendo espiritualmente. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tira do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas, sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Então, todos nós temos que saber
ajudar, colaborar com aqueles que estão necessitados. E se tem defeito, sejamos indulgentes. Mas ser indulgente não quer dizer que a gente não possa oferecer uma palavra de estímulo, uma palavra que faça ele pensar diferente, que o leve a tomar outras posturas, outros caminhos. Muitas das vezes a pessoa nunca teve oportunidade de ouvir um conselho bom, uma palavra de estímulo, um convite para um trabalho, para uma reflexão. Tudo isso são pontos importantes dentro da caridade. Você ofereceu o pão, mas também ofereça uma palavra do Evangelho. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com todos, para com tudo o que vos seja inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Tinha que ser ele, né? Trazer para nós essas informações e aquilo que a gente tinha dito antes, ele amplia aqui um pouco. É importante, então, que a gente ajude essas pessoas com palavras carinhosas, com palavras afetuosas, que os estimule com brandura, mas firmeza. E a técnica de falar, cada um vai aperfeiçoar, vai procurar aprender. Tem muitas técnicas de persuasão que existem, que a gente vai poder instruir essas pessoas. E tem pessoas que já têm um magnetismo próprio de produzir uma ou duas frases que levanta a pessoa e ela vai seguir seu caminho, ela vai procurar o seu aperfeiçoamento. Questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Aqui o conceito é bem mais amplo, bem mais abrangente. Se todos nós tivéssemos tido uma educação moral que nos ensine a praticar a lei de Deus, que nos ensina a respeitar uns aos outros, que nos ensina a ter mais compaixão, misericórdia uns com relação aos outros, nós vamos crescer, nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos nos aproximar dos bons espíritos. E por isso que depende a melhoria do nosso planeta. O que a gente tem visto, as mídias sociais, seja quais mídias forem, sempre tem as coisas boas, mas tem em muito maior escala as coisas ruins, as coisas que não nos ajudam a crescer espiritualmente falando. É necessário, então, aprendermos a valorizar o bem, aprendermos a construir o bem. E aí ele pede para a gente ver a questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quanto os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com a indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar, até os obstáculos, que muitos a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Daí ele manda para 534. Então, a gente tem que ver que existem determinados obstáculos que são importantes para a gente ser testado, para a gente passar por determinados aperfeiçoamentos. E, às vezes, acontece alguma coisa agradável na nossa vida para nós nos educarmos e nos aperfeiçoarmos. À medida que a gente se educa, se aperfeiçoa e procura aprender a ser melhor, aprender a vivenciar alguma situação melhor, nós vamos nos tornando, então, pessoas, obviamente, melhores. Vamos procurar, então, trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para sermos melhores e, assim, efetivamente, estaremos construindo um mundo melhor para todos nós. Jesus, a essência do amor e da misericórdia, sempre traz para nós as bênçãos, a misericórdia e a paz. Precisamos aprender
absorver essas energias e aplicarmos no nosso dia a dia. E para isso, o que a doutrina espírita nos diz? Que nós vamos nos educar através do contato social. À medida que a gente vai convivendo uns com os outros, nós vamos aprendendo a colocar em prática os bons sentimentos. Agora, é importante que, dentro dessa relação, as pessoas também se intercomuniquem. A crítica, nesse momento, de um amigo é muito bem-vinda. Quando um amigo fala assim, você está muito agressivo, a sua voz está muito áspera, aí você já começa a entender que você tem que educar a sua voz. Então, entre nós temos que ser amigos. Quem lê a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, Paulo está o tempo todo pedindo a eles, aos Coríntios também, portanto a eles que eles se ajudem mutuamente. Procurem se admoestarem com amor dentro da palavra do Senhor. Por isso, o convite é sempre bem-vindo. A fazermos a nossa reflexão íntima, fazemos a reestruturação dos nossos sentimentos. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho, os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de que lhe falta o necessário, a não ser a própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traz. É, então, que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. A questão é bem mais extensa, tem bem mais textos para ser lido, a gente colocou aqui só uma parte, e fica como dever de casa, a pessoa pegar a questão 707, dar uma lida nela toda, porque nós temos que estar sempre dispostos a estudar. O estudo aqui vai nos ajudar a nos melhorar e vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. A questão 534, será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Uma pessoa quer jogar futebol, mas ele não é bom de bola. Ele persiste, deixa de estudar, deixa de fazer aquilo que era necessário para se aperfeiçoar profissionalmente em outra área, aí começa a reclamar de tudo menos de olhar para si mesmo. O outro quer ser cantor, mas não tem boa voz. E assim vai numa infinidade de situações. E cada um, então, tem que saber seguir a sua boa intuição e procurar prosseguir trabalhando na edificação do bem em sua vida. Cada um de nós temos um limite e cada um de nós temos uma estrada a percorrer e temos bons ventos que sopram-nos para irmos por essa boa estrada, para irmos por esse bom caminho. Peçamos a Deus as bênçãos do amor, da misericórdia, para que possamos prosseguir para a nossa iluminação, para o nosso aperfeiçoamento. Amor materno e filial. Questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário, se tornam os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes.
sobrevive mesmo à morte, e acompanha o filho até no além-túmulo, bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Ele pede para ler a questão 205 e 385, e isso é muito interessante. A gente vê nos animais, as aves, por exemplo, elas quase doam a vida para defender as suas crias, seus filhotes. Embora sejam pequeninas, se a gente for mexer, elas vêm para atacar, babicar. E quando eles ficam adultos, eles começam a bater neles, não querem saber deles por perto. Então, esse sentimento de amor já nos seres humanos, nós procuramos conservar, educar esses filhos, e, às vezes, não raro, vai para além túmulo, o zelo, o cuidado, tentando reerguer aquele espírito que Deus nos confiou para a nossa responsabilidade. A questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família, com o fazê-lo anteriormente à existência atual. E os espíritos respondem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precárias são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, portanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. E muitas das vezes também pode ser aquele inimigo que vem para reparar as contas. Enfim, a reencarnação é um ajuste de contas. É uma forma da gente aprender a amar mais, é uma forma da gente aprender a estar mais ligado um ao outro, é uma forma também da gente sublimar os laços de verdadeiro amor e sabermos caminhar livremente no universo, amando e sendo amado, e ambos se ajudando para o crescimento espiritual, para o aprimoramento de todos nós. E aumentando os vínculos de amor entre aqueles que reencarnam juntos, nós vamos aprendendo a amar como Jesus nos ensinou. Porque só trabalhando as diferenças, aprendendo a ter tolerância, aprendendo a se melhorar junto com o outro, a cultivar virtudes, é que a gente realmente vai aprofundar esses vínculos, esses laços de amor, e nós vamos, pouco a pouco, treinando com todos que estão à nossa volta esse amor. Essa questão está no capítulo 4 da segunda parte, Pluralidade das Existências. E ela tem a letra A ainda. Ela, no entanto, diminui a importância de alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido um pai por um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como antecedente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Portanto, nós brasileiros, então, que somos descendentes de várias raças, de várias etnias, somos uma grande mistura, e não temos como nos orgulhar de sermos descendentes dessa ou daquela raça, etnia, família, mas sim procurar cultivar a humildade em nosso coração de sabermos que somos descendentes de negro, de índio, portanto de escravos, e também de portugueses, de espanhóis, de italianos, e judeu, árabe, e assim sucessivamente no grande roda da vida que nos envolve e que nos impulsiona para o crescimento espiritual. Precisamos, pois, entender que todos nós somos filhos de Deus, irmãos necessitados uns dos outros para crescermos e aprimorarmos no caminho que nos conduz ao Pai. Questão 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria.
e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos. A tal ponto que se considera o amor de uma mãe que consagra seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são seres que Deus manda às novas existências para que não lhes possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real em relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. A questão é maior, vai ter mais dados para que as pessoas possam fazer o estudo, também está na parte 2ª do capítulo 4, pluralidade das existências. É importante nós entendermos aqui também que o jovem, de acordo com as doenças que os pais tiveram, ele terá determinados temperamentos. O jovem, se for bem cuidado com as terapias naturais, na adolescência terá também temperamentos diferentes e vão chegar na vida adulta com temperamentos diferentes. O grande problema é que nós, muitas das vezes, os intoxicamos ainda mais, ao invés de procurar harmonizá-los, tratá-los. Lembrando que, na Revista Espírita, inclusive numa das revistas espíritas, Kardec pergunta para o Dr. Moore sobre homeopatia e ele responde que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido. Portanto, nós temos que procurar entendê-las, não só a homeopatia, mas outras também terapias naturais, que vão nos impulsionar. À medida que a gente trata nossas doenças crônicas, que a gente diminui as nossas doenças crônicas, nós adquirimos mais equilíbrio espiritual, mais equilíbrio emocional. Isso é importante nós entendermos e tem pessoas que gostam da homeopatia, tem pessoas que não gostam. A informação está lá na Revista Espírita. Questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência, conforme questão 392. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Também podemos colocar mais uma situação. Podem ter sido os inimigos no passado e mantêm o mesmo sentimento de inimizade. E tem as más educações também da mulher, que não quer ser mãe, não quer cuidar do filho, não quer cuidar daqueles ali. Ou seja, vai ter um monte de dados que podem ocorrer, que dão um seminário. De vez em quando a gente fala de um seminário, né? Mas realmente podemos fazer um estudo longo sobre isso ali, falar várias possibilidades, porque existem várias possibilidades para que a mãe odeie o filho odeie a mãe, porque também tem o outro lado. A questão 392, que ele pede para a gente olhar, porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Deixe o passado passar. Mas o problema é que o passado berra e o futuro sussurra em nossas orelhas. Espirituais, é claro. Portanto, nós temos que ficar bem atentos para quando recebermos o convite do futuro, bem sutil,
nós temos que estar bem atentos na intuição, na inspiração, e sabermos abafar os berros do passado, que são nossos impulsos, nossas tendências, as nossas manias, certo? Tem um caso que uma expositora espírita conta sobre uma criança pequena que ela não podia nem escutar a mãe, ela não aceitava ser amamentada pela mãe, não aceitava a mãe, se a mãe chegasse para pegar no colo, ela chorava muito, e a mãe ficou muito triste. Aí ela foi buscar acessar esse problema. E ela acabou descobrindo que o que aconteceu foi que durante o parto, ela tinha feito todo o quarto de menino, porque tinham falado para ela que era um menino. Quando ela teve a criança, que o médico falou, é uma linda menininha. Ela falou, ah, que pena. Então o espírito da criança, sentindo-se rejeitado, passou a rejeitá-la. Ela foi conversando à noite com a criança dormindo, falando que ela gostava muito dela, que ela é muito querida, que ela lamentava muito de ter dito que pena. Foi conversando com a criança dormindo, com o espírito da criança. E um dia a criança acordou e falou, eu sonhei que você falou que gosta de mim, mamãe. Aí foi a primeira vez que ela chamou a criança, já estava maiorzinha, né? Acho que uns 2 ou 3 anos. Aí foi a primeira vez que ela realmente falou mamãe, aí elas fizeram as pazes. Às vezes é uma coisa tão simples, que pode ser resolvida de uma maneira simples também. Mas às vezes... São situações complexas. Questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem esses desculpa para o fato de eles não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, desses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço, colhem o que semearam. Então, existe o ponto que nós temos que treinar e educar os filhos, observar seus defeitos e chamar a atenção, orientar. E, além do mais, nós temos o outro detalhe, que são os obsessores. Ou dos pais atacando os filhos, dos filhos tentando atacar o pai, para atingir o próprio filho. Então, esses espíritos que poluem ou pululam, né, no mundo espiritual, eles tentam interferir na nossa vida para provocar alguns desgostos, alguns danos. À medida que a gente vai se evangelizando, que a gente vai conversando, que a gente vai vigiando, monitorando, que criança você tem que estar sempre monitorando, ainda mais hoje com as mídias sociais, a gente vai vendo arestas que precisam ser polidas e a gente vai tentando polir e cortar essas arestas. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que o envolve. Mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar a árvore do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos e abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, na parte 2, capítulo 10, ocupação e missão dos espíritos. Então, nós temos como pais a responsabilidade de educar os filhos e de controlar as suas vidas, procurar modificar-lhes o caráter. E aí tem uma coisa muito importante, que é a interiorização de valores e
o entrosamento entre pai e mãe. Se um fala uma coisa, o outro fala outra, bagunça a cabeça dos filhos ainda mais. Então, os pais, juntos, têm que coibir o filho de ir para certos caminhos e moldar-lhe o caráter para o bem. Questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, porém, quando piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Portanto, se os pais conseguem pegar um bichinho bem complicado e descomplicá-lo para o caminho evolutivo, educá-lo bem, então todos caminharão para o bem. Essas crianças servirão ao pai, essas crianças serão bons trabalhadores do bem. Letra A. Se um filho torna o homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. Deus, sendo justo, vai dar a cada um dentro da sua necessidade a oportunidade de trabalhar intimamente para fazer o melhor, para edificar o melhor. Aqueles que souberem aproveitar as oportunidades crescerão. Aqueles que não souberem aproveitar a oportunidade, fica gravado no seu inconsciente a semente para as futuras reencarnações. Dá o exemplo do bem, seja do filho para o pai ou do pai para o filho, ou da mãe para a filha, da filha para a mãe, do pai para a filha, da filha para o pai, da mãe para o filho, do filho para a mãe, falando, abrangendo todos para não deixar nenhuma terminologia de fora, é de grande valia, de grande importância para a evolução de todos nós. Procuremos, pois, trabalhar da melhor forma possível para edificarmos as forças do bem em nossa caminhada. Parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. As virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que irão abrilhantar seus conhecimentos para que facilite a sua caminhada aqui nessa existência. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e nos fortalecendo. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Que a paz e a luz do Cristo possam envolver os nossos lares.